Globo Esporte, oferecimento Dix Amico, um dos maiores planos de saúde do país. Pode contar. Se é o melhor, ninguém pode dizer. Mas que é o mais equilibrado, é. Olá, boa tarde. O Campeonato Brasileiro começa hoje à tarde e é tão equilibrado que já houve 17 campeões diferentes. Nem na Itália é assim, nem na Espanha, nem na Alemanha. Só no Brasil. E o bicho-papão é o Flamengo. Só que Vasco e Palmeiras estão na cola. Mas os outros 21 candidatos também querem a maior glória do futebol nacional. O Botafogo busca o caneco pela segunda vez e joga contra o Goiás hoje à tarde. O Alvinegro começou o ano com moral de quem saiu da segundona, mas a campanha ruim no Campeonato Carioca deu uma esfriada na equipe. Não deixa de ser um contraste. Desacreditado, meio desanimado. Mal lembra aquele time eufórico que subiu para a Primeirona há menos de 5 meses. Uma realidade tão perto e tão longe. Eu penso que essa competição pode ser boa para o Botafogo, mas sem essa neurose de cobrar do Botafogo o que o Botafogo não pode oferecer. É muito difícil. As pessoas fazem uma referência do Botafogo como se nós tivéssemos o Nilton Santos, o Didi e o Garrincha. Se resgatar aqueles craques lendários é impossível, a chegada de um grande nome pode trazer esperança, ou quem sabe um problema. Sem atuar numa partida inteira desde janeiro, Luizão ainda não sabe se começa jogando ou entra no segundo tempo contra o Goiás. O certo é que ele não deverá participar dos 90 minutos. Vontade dele conta, Levi? Conta muito, conta muito. O Luizão tá pressionando o tempo inteiro para querer jogar. Bota pressão nisso. O meu pensamento é começar jogando, que sempre foi assim, eu sempre ganhei o ritmo de jogo dentro do campo. Eu sou um jogador que não estou acostumado a ficar no banco, eu acho que você entrar depois, você dá um pique, você cansa mais do que começar jogando, entendeu? Com Alex Alves machucado, as outras opções no ataque são Hugo, de 18 anos, e Delany, aquele, primo do Kaká. No mais é botar fé na experiência do quarentão Valdo. E, afinal de contas, ser otimista, que não custa nada. O Botafogo vai iniciar bem esse brasileiro, vai terminar numa posição honrosa, se possível lá na frente, se não com título entre os 4. Amanhã o Fluminense faz a viagem mais longa da competição para enfrentar o Paysandu. 3.250 quilômetros separam o Rio de Janeiro de Belém do Pará. Distância suficiente para não pensar mais nos problemas que marcaram o início de ano nas Laranjeiras. Perdemos, passou, agora vem um brasileiro que, se você cometer os mesmos erros e perder também, as coisas pioram ainda mais. Então, a gente tem que pensar para frente. Um adversário que costuma jogar bem em casa. Um estádio lotado, uma torcida vibrante, o campo invariavelmente pesado. Esta é uma prévia do que o Fluminense vai encontrar em Belém. Nesta quinta-feira, o técnico Ricardo Gomes vai testar a nova formação da defesa, com 3 zagueiros e a volta de Rodolfo ao time titular. O jovem Arilson entra no lugar de Leonardo Moura machucado e Edmundo fica de fora. Vasco, que joga amanhã contra o Criciúma, anuncia Petkovic para o Brasileiro. E a seguir, o novo campeão sul-americano de basquete. E as lágrimas do judô. Na quinta e decisiva partida da final do Sul-Americano Masculino de Basquete, o Uberlândia perdeu em casa a chance de conquistar o título. O time mineiro foi derrotado nos últimos segundos do jogo pelo Atenas da Argentina, por 79-76. Foi a terceira vez que os argentinos vencem a competição.
E a prata do Brasil em Santo Domingo virou ouro. Não é alquimia, não. A equipe brasileira do 4 por 100 metros rasos herdou a medalha de ouro dos Estados Unidos. A decisão tardia foi tomada pela Organização Desportiva Pan-Americana, 8 meses depois que Mickey Grimes foi pego no antidoping. Por falar em Pan-Americano, tem mais ouro para o Brasil, mas é no Pan de Judô disputado na Ilha Margarida, na Venezuela. É um campeonato entre 148 atletas de 21 países, mas são apenas 2 que têm a hegemonia no judô das Américas há 25 anos. Brasileiros e cubanos são os maiores vencedores em pan-americanos. Os cubanos são pior que argentinos no judô, né? São chatos, são bem tarimbados, assim, viajam bastante, então são bem experientes também. E o Brasil começou bem, 6 finais nas 8 categorias disputadas. Flávio Canto, Carlos Honorato e Edinanci Silva, com 3 golpes perfeitos, o Ippon, levaram o título. Mas a festa estava longe de ser completa. O técnico Floriano de Almeida até tentou mostrar como se faz, mas as 2 judocas que lutavam pela classificação olímpica se deram mal. Cristina Sebastião, na categoria médio, perdeu logo a primeira luta para Saray Mendonça, de El Salvador. E a maior esperança brasileira de conseguir vaga em Atenas nesse primeiro dia de Pan-Americano acabou decepcionando. Priscila Marques viu o sonho de disputar pela segunda vez os Jogos Olímpicos ser adiado para 2008. Difícil esquecer que a vaga estava tão próxima e escapou na derrota para a equatoriana Carmen Chala, nas semifinais. Infelizmente a gente nunca está preparado, né, para uma derrota. Principalmente uma desclassificação para as Olimpíadas. Mas agora é botar a cabeça no lugar e torcer para meus amigos. Priscila ficou com o bronze. O Brasil também levou 3 pratas com Érica Moraes, Mário Sabino e Daniel Hernandes. A luta por vagas em Atenas continua hoje. E 28 dias depois da cirurgia no ombro esquerdo, o capitão da seleção brasileira de vôlei, Naubert, recebeu uma boa notícia dos médicos ontem em São Paulo. Diz aí, Naubert. A partir de agora, já vou fazer várias coisas de fisioterapia, já vai me ajudar muito, a motivação vai aumentar também, que eu vou poder, a melhora em relação ao ombro já vai ser muito grande. E além disso, quer dizer, fisicamente eu já vou poder trabalhar outras coisas, já vou poder ter uma vida de atleta, né, como eu estou acostumado. E isso foi muito bom. Daqui a 15 dias vou voltar de novo e acredito que ele já vai me liberar para fazer outras coisas. Maravilha, a gente continua torcendo por você. Lembra da crise no tênis nacional? Pois é, continua. O atual presidente da Confederação Brasileira, Nelson Nastas, anunciou o adiamento das eleições na entidade, o que gerou reação imediata do movimento de oposição. O grupo de oposição, apoiado por Gustavo Kirten, está reunido agora em São Paulo. Aqui, 13 federações estaduais protestam contra o adiamento das eleições, determinado ontem pelo atual presidente Nelson Nastas. A data mudou de 15 de maio para 2 de julho, bem perto do próximo confronto do Brasil na Davis, de 16 a 18 de julho contra a Venezuela. Segundo a oposição, a mudança foi uma manobra para adiar a prestação de contas na entidade. Hoje, nenhuma chapa foi formalmente lançada, mas o líder do movimento, Jorge Lacerda, anunciou 2 nomes. Os ex-tenistas Fernando Meligeni e Thomas Koch serão os diretores técnicos, caso a oposição vença a disputa política. Pedro Bassan para o Globo Esporte. A saúde de Diego Maradona é estável, mas ainda inspira cuidados. É o que conta o correspondente José Roberto Burnier. A preocupação dos médicos agora é debelar a nova infecção pulmonar que foi diagnosticada ontem. O ex-jogador permanece sedado, respirando com a ajuda de aparelhos. O médico particular do ídolo argentino disse que, na melhor das hipóteses, a internação será longa. O quadro clínico continua grave. Cresce a suspeita de que o mal súbito tenha sido provocado por consumo de droga. Até agora não houve nenhum desmentido oficial sobre a informação de que teriam sido encontrados 900 microgramas de cocaína na urina do ex-jogador, uma quantidade suficiente para provocar danos ao organismo. As manifestações de carinho dos argentinos aumentam a cada dia. Todos esperam o novo boletim médico, que deve sair depois da 1 da tarde. De Buenos Aires, especial para o Globo Esporte, José Roberto Burnier. Paz no mundo. Mas Paraná Clube, Atlético Paranaense e Coritiba vem com uma artilharia pesada para esse brasileiro.
Brasileirão novo, Paraná Clube renovado. No ano passado, o terceiro melhor ataque da competição, perdendo apenas para Santos e Cruzeiro. Em 2004, Galvão, 21 anos, pouco conhecido, tem a responsabilidade de manter o ritmo. A responsabilidade existe, né? Mas a gente tem que superar da melhor maneira para poder fazer os gols, que é bom para nossa carreira e bom para o Paraná Clube. Já Coritiba e Atlético Paranaense contam com atacantes experientes, com grandes currículos e que estão vivendo momentos especiais na carreira. No Atlético, o Washington é o grande nome. Depois de 2 anos longe dos gramados, tratando um sério problema no coração, voltou e voltou bem. Vice-artilheiro do Paranaense e ansioso para disputar de novo um Brasileirão. Eu vou vestir com o maior orgulho e vou buscar o título pelo Atlético. No Coritiba, Aristizábal é o ídolo. Campeão brasileiro pelo Cruzeiro, chegou sob festa da torcida. E em campo, ao lado de Tuta e Luiz Mário, vem mantendo essa euforia. Ganhar um título, eu acho que dá muita confiança, dá muita moral. Então nós vamos em procura do título de campeão brasileiro. É de treinamento que Paulo César Guzmão gosta, até para ver quem ele vai escalar no lugar de Guilherme, Lima ou Schwenk. Mas o treinador surpreendeu. Estreia Dudu. Ataque formado por Jussier e Dudu. Desde que veio do América do Rio, esta vai ser a primeira oportunidade de Dudu no time titular do Cruzeiro. Esperava estar relacionado entre os 18 e foi uma alegria muito imensa agora. Um jogador que tem uma finalização muito boa, muita velocidade, tem presença diária, então são características e qualidades, né, de um atacante. Se o substituto de Guilherme não preocupa, o mesmo não pode ser dito do adversário da estreia. No ano passado, o Juventude foi a única equipe que derrotou o Cruzeiro jogando em Minas, depois de quase um ano de invencibilidade no estado. Já, mais informações sobre o Charmosão 2004, ou melhor, Brasileirão 2004. A Poeira Carioca, por exemplo, vai visitar o Vento dos Pampas. Feriadão e o Brasileirão começa daqui a pouco. Botafogo e Goiás jogam em Niterói. O Figueirense recebe o Internacional em Floripa. São Caetano e Vitória duelam no ABC. O Palmeiras volta à Série A encarando o Atlético Mineiro. Mais uma vez, Jair Pisserni espera. O próprio presidente também sentindo que há necessidade de mais alguns atacantes, mais um homem de meio, bem provável que mais um lateral. Por enquanto, as novidades não são tão novas assim. Claudecir e Thiago Gentil estão de volta. Mas, a partir de hoje, a maior preocupação não é exatamente quem joga, e sim como joga. Jair quer atitude de segunda e futebol de primeira. Afinal, 1 ano, 5 meses e 4 dias depois, o Palmeiras está de volta à primeira divisão. Quando a gente estava na segunda, a gente soube a importância do que é uma primeira divisão. Então, o Jair sempre pede isso, né? Para a gente colocar principalmente aquela disposição que a gente tinha de uma Série B, né? Se a gente botar, acho que a mesma pegada da Série B do ano passado que a gente tinha e com a técnica que alguns jogadores individuais aí têm, acho que a gente vai muito longe nesse Campeonato Brasileiro. Há mais de um mês, o Corinthians se prepara para esta estreia no Brasileirão. Ainda assim, é sempre bom insistir com alguns lembretes de última hora. Depois viriam os ensaios das jogadas combinadas. Mas estas, Oswaldo de Oliveira pediu para que não fossem filmadas. Foi apenas uma precaução. O próprio Oswaldo de Oliveira sabe que não tem muito o que esconder. A única novidade no Corinthians é a entrada de Piá. O jogador que defendeu a Ponte Preta durante 5 anos vai estrear com a camisa do Corinthians exatamente contra o seu ex-clube. Para ele, uma coincidência infeliz. Eu preferia estar mais adaptado, né? Ser uma outra partida no meio do campeonato do que logo de cara já enfrentar a minha ex-equipe. O empate em 0-0 com o Fortaleza pela Copa do Brasil deixou a torcida preocupada. Afinal, este Corinthians vai lutar pelo título ou para não cair? Só no decorrer do campeonato a gente vai poder provar para vocês se nós vamos brigar para cair ou brigar para ser campeão. Como a confiança é grande, jogadores e comissão técnica acharam muito normal a declaração de Pelé, que colocou o Corinthians ao lado do Cruzeiro como os maiores favoritos ao título do Brasileirão. Pelé é a eminência máxima do futebol mundial, então
E eu sempre respeito o que ele diz. Já o Flamengo pega o Grêmio no Olímpico. O retrospecto assusta os cariocas. 8 vitórias do tricolor gaúcho, 5 empates e só 2 triunfos do rubro-negro. Valeu, Jean. Muito obrigado. Mas... daqui a 2, 3 jogos, ninguém lembra mais do estadual. fácil de explicar a preocupação. Entramos no campeonato, na competição mais difícil do mundo. Pela frente, as melhores equipes do país. Hoje, por exemplo, o tradicionalíssimo Grêmio em Porto Alegre. O Campeonato Brasileiro por pontos corridos já não é uma novidade. Técnicos e jogadores aprenderam muitas lições no ano passado. Ter um elenco forte, não apenas um time, e tentar manter a regularidade durante os 8 meses de competição são algumas dicas para quem quer fazer uma boa campanha. O estreante Ibson ouve de Jean, Júlio César e Felipe que boas chances, principalmente fora de casa, não podem ser chutadas para longe. Em 2003, o Flamengo venceu 2 jogos fora do Rio de Janeiro. Em 8º lugar, o time ficou muito distante do título e de uma vaga na Libertadores. Você tem que manter uma postura, um nível de regular para bom em todo o campeonato. Isso realmente é difícil pelo desgaste de jogo quarta, sábado, quarta, domingo. E mais difícil ainda é recuperar a rotina rubro-negra de títulos brasileiros nos anos 80 e início da década de 90. Felipe, é com você. Falar sobre o assunto eles não querem. Não, no passado vamos esquecer o ano passado. Já passou. Mas deixou suas más lembranças. O Grêmio só se livrou do rebaixamento na última rodada. Este ano a foto mudou. E como? A experiência se uniu à força dos jovens. Um time bem diferente. E o pensamento também. Recuperar a tradição gaúcha, do futebol guerreiro e principalmente dos títulos. Esse é o objetivo do Grêmio. E para isso, conta com ele, Christian. O atacante é o destaque, o artilheiro da temporada com 11 gols. Assim como o Paulo Nunes, que fez 16 gols em 96. E Rodrigo Fabre, que marcou 19 em 2002, Christian é a aposta gremista para ser o artilheiro do Brasileirão. Isso me dá mais força para continuar trabalhando e é sinal que o meu trabalho está sendo reconhecido e que eu estou no caminho certo. O time ainda sofre com as críticas, mas o artilheiro, bom, contra os fatos, não há argumento. Tem que fazer gol. O Omar também não joga, mas faz gol. Em 82, o Estádio Olímpico recebia a decisão entre Grêmio e Flamengo. Os dois buscavam o bi. O tricolor gaúcho havia vencido no ano anterior e o Flamengo tinha conquistado o título em 80. Depois do 1-1 no Maracanã e do empate sem gols em Porto Alegre, lá estavam eles de novo para a finalíssima. O Grêmio tentava, mas o Flamengo tinha o artilheiro das grandes decisões. Nunes marcou o gol da vitória e do bicampeonato para a festa dos rubro-negros. O futebol na Globo começa depois de celebridade. Aliás, novas celebridades não vão faltar no Campeonato Brasileiro deste ano. Joguem elas nos times surpresa ou nos bichos papões. Serão 552 jogos, 33 anos de história. É o campeonato mais equilibrado do mundo. Na Espanha, por exemplo, só foram 5 campeões nos últimos 18 anos. Na Itália, 7. No Brasil, 12. Falando nisso, você sabe quem são os bichos papões do Brasileirão? O campeonato, que começa hoje à tarde, tem um recordista. E a torcida rubro-negra adora dizer que todo mundo tenta, mas só o Flamengo é penta. São 5 títulos brasileiros e com um detalhe importante: todas as vezes em que o clube chegou à final, foi campeão. É, Carlos Gil, mas o Flamengo precisa tomar cuidado. O Palmeiras vem da Série B animadíssimo e quer entrar para o clube dos times 5 vezes campeões da Série A. O time paulista é o bicho papão por aqui. Já conquistou 4 brasileirões.
Se depender de um outro tetracampeão, a parada vai ser duríssima. O Vasco está mordido com a perda do título carioca e também quer o seu 5º brasileiro. O último foi há 4 anos. Se o negócio é falar de times populares, é bom o trio formado por Flamengo, Palmeiras e Vasco tomar muito cuidado com o Corinthians, que tem tradição e não faz muito tempo faturou o bicampeonato brasileiro. Mas, Mauro, se o assunto for boa fase, é o São Paulo que reina. Por exemplo, é o único clube da capital paulista que está na Libertadores. E enquanto o time tenta o tri na competição sul-americana, vai buscar o tetra no Brasileirão. Tudo bem. Só 2 troféus do Campeonato Brasileiro estão em Minas Gerais. O primeiro em 71 do Atlético e o último do Cruzeiro, disparado o melhor time de 2003. É bom ter cuidado, porque o bi pode ser azul. Odilon, mas aqui o Santos vai em busca de mais um título brasileiro. Para isso, a equipe que foi campeã em 2002 e vice em 2003, além de contar com o comando do técnico Emerson Leão, permanece com a dupla Diego e Robinho. Mas foi aqui no Goiás que apareceu o artilheiro do Brasileirão do ano passado, Dimba, que em 2002 foi vice-artilheiro da competição com 17 gols jogando pelo Gama, superou o recorde de Edmundo, que era de 29 gols, marcou 31, entrou para a história. Dimba não está mais no Goiás, foi jogar no futebol da Arábia. A camisa 9, por enquanto, não tem dono. Apenas 4 estados têm 3 ou mais times na primeira divisão e o Paraná é um deles. E ainda se orgulha de 2 títulos brasileiros. E para 2004, o Paraná Clube reformulou toda a equipe que no ano passado conquistou vaga na Sul-Americana. Para o Atlético, o Brasileirão é a grande aposta depois de perder o título estadual. O Coritiba está tranquilo, com a mesma base. Há 2 anos, o time conquistou a vaga na Libertadores em 2003 e no último fim de semana, o bicampeonato estadual. E alguém acha que um estado que sofreu com a possibilidade de ter 2 times rebaixados vai criar facilidades para a turma de cima? O Rio Grande do Sul tem tradição no Campeonato Brasileiro. Tá certo que o Juventude busca um título inédito, mas o Grêmio é bicampeão. O Internacional é tri, a única equipe que conquistou até hoje um título do Campeonato Brasileiro sem sofrer nenhuma derrota. Todo mundo já falou, então façam o favor de respeitar o Vitória, único representante do Nordeste no Campeonato Brasileiro da Série A. O time promete brigar pelo título e vai dar trabalho este ano, principalmente com os pentacampeões Edilson e Vampeta. Serão 8 meses de disputa. Então, prepare muita pipoca. Bom apetite e boa tarde para você. Globo Esporte, oferecimento Dix Amigo, um dos maiores planos de saúde do país. Pode contar.